O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, é cobrado dos produtores rurais como se fosse o IPTU nas cidades. O cálculo para chegar nesse valor é bem complicado, mas ele é influenciado pelas prefeituras, que definem o cálculo da terra nua. O problema é que muitos municípios aumentaram e muito esse valor, o que tem prejudicado o setor agropecuário e elevado os custos de produção. Assim como a maioria dos setores da sociedade e da economia, a agropecuária e os produtores rurais têm responsabilidades fiscais, como o pagamento de tributos para a União, estados e municípios. Um dos principais é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Desde 2005, um convênio da Receita Federal permite que o ITR seja cobrado pelas prefeituras, que têm autonomia para deliberar sobre os valores, que em alguns casos tem resultado em tributação excessiva e insegurança jurídica. Com isso, o imposto ficou mais caro para vários produtores. E recentemente nós estamos visualizando que muitos prefeitos estão olhando esse tributo incidente sobre a agropecuária como fonte de arrecadação primária para o seu município. Os valores de terra nuas declarados pelos municípios excedem os valores de terra nua conforme a legislação especificada na Instrução Normativa da Receita Federal. Diante disso, os produtores rurais veem um crescimento significativo da sua carga tributária, incidente sobre esse tributo que incide sobre o seu patrimônio. E é justamente o valor da terra nua, definido pelos municípios, que tem impactado o valor final do ITR. O imposto deveria ser menor para quem investe na produção, melhora a sua atividade no campo, mas não é o que tem acontecido. O legislador, por tudo que nós já estudamos e já lemos, criou um imposto no intuito de fazer com que o produtor rural que investisse na terra e que de fato melhorasse, trouxesse melhoramentos para a propriedade rural, ele pagasse menos impostos. E aquele que não investe, a terra improdutiva, deveria pagar mais impostos. E o que acontece em alguns municípios é o contrário. Aquele que melhora, que tem a fazenda produzindo, ele está sendo penalizado e tendo que pagar mais impostos. Para auxiliar os produtores nessa questão, federações e sindicatos rurais promovem um diálogo permanente com os governos municipais através de um trabalho de análise, acompanhamento e mediação sobre os valores de terra nua de cada localidade. Estipulamos o VTN e, a partir dali, para não há discussão, estipulou-se que a VTN seria corrigida conforme o INPC de cada ano, no qual esse ano foi 3,31%. Então, esse ano, a VTN de Água Boa teve um acréscimo de apenas 3,31%, onde tem municípios que fazem as reuniões anuais e os valores são acrescidos, causando assim um custo maior para o produtor rural. E estamos fazendo reuniões com os municípios, juntamente com os sindicatos rurais e os produtores rurais, para ter esse entendimento com os municípios e o secretário de Finanças daquele município, para que ele entenda como é que esse processo de cálculo do valor da terra nua seja corretamente feito e elaborado juntamente com o técnico habilitado ou funcionário concursado da prefeitura ou um funcionário que vai prestar esse serviço. Muitos governos municipais têm levado em consideração o preço de mercado e o valor na escritura dos imóveis rurais para definir o ITR. Essa medida vem prejudicando o setor, que gera 33% dos empregos no país, participa com 21,4% do PIB e metade das nossas exportações. O governo, o estadual ou os governos municipais crescem com os impostos que são arrecadados também de nós produtores rurais, mas nada podem ser excessivamente abusivos e achar que nós podemos assim de qualquer maneira fazer o pagamento de impostos em valores exorbitantes que vêm prejudicar demais a nossa cadeia produtiva. A gente não é contra pagar o ITR, a gente só não gostaria que fosse tomada essas decisões abusivas, e sim com discussões e claras. Mas vamos fazer um trabalho a quatro mãos para que todos nós possamos, lá na frente,
está de mãos dadas junto com o município, com os órgãos competentes, e aonde o produtor também poderá ter seus benefícios.